Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da Escola de Gestão. Hoje, nosso tema vai ser sobre liderança, mais especificamente liderança horizontal. Esse é um tema abordado, inclusive, no nosso MBA de Gestão de Pessoas, Liderança em Novos Tempos. Se você ainda não viu, olhe no nosso site, que é muito legal. E para enriquecer a nossa discussão, eu vou convidar duas professoras, a Simone Nascimento e a Fátima Mota, que inclusive participam como professoras desse MBA. Olá, professora, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem? Eu gostaria que vocês se apresentassem antes de a gente iniciar a nossa discussão. Então, Simone, se você pudesse apresentar. Olá, pessoal, boa noite. Bom, eu sou consultora de empresas, né? Na verdade, já atuo em algumas organizações com processos organizacionais, toda a parte de gestão de pessoas. Sou docente já há mais de 14 anos na área de educação, atuando em algumas instituições. Para minha felicidade, também sou professora da Galícia, atuando no MBA em gestão de pessoas junto com vocês, especificamente abordando aí o tema de liderança. Atuo também como consultora de risco, então estudando aí toda a parte de perfil comportamental, e estou aqui hoje para bater um papo com vocês sobre esse assunto junto com a Fátima. Muito bom. Fátima, se você pudesse apresentar também. Olá, pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Realmente é muito bom estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão importante de liderança horizontal. E me apresentando, eu acho que eu trabalho há um bocado de tempo com gente, né? Há mais de 30 anos trabalho com gente, então já fui executiva de empresa. Hoje, além de ser professora, é assim com um grande prazer aqui da Galícia, também de outras instituições. Tem uma empresa de consultoria, onde eu trabalho basicamente com liderança. Então, eu já treinei mais de 33 mil líderes. Enfim, estou aqui para a gente bater papo, né, sobre esse tema tão legal. Depois vocês conhecem um pouco mais de mim aí no decorrer da nossa conversa. Muito, muito, muito obrigada, viu, por estar aqui, por estar participando desse momento. Mas já que a gente começou, né, vamos lá, vamos começar a coisa, Simone, vamos começar a bater papo. E olha, só para bater papo, por favor, comentem, falem, vai ser muito boa essa história. Então, vamos lá. Simone, essa história de liderança horizontal, de onde vem isso, Simone? E aí a gente vai bater bola aqui, tá? Simone, de onde vem, Simone? De onde vem? A liderança sempre foi vertical. Que história é essa de ser liderança horizontal? Pois é, né, Fátima? Que história é essa, né? O que as pessoas estão criando? O que está acontecendo nesse universo empresarial? Bom, pessoal, quando a gente fala em liderança horizontal, primeiro a gente começa quebrando paradigmas, né? Poxa, mas sempre fui acostumado com contextos de pirâmides, contextos de hierarquias verticais, e aí eu vou ter uma liderança horizontal dentro da minha estrutura. O líder horizontal é aquele que integra, é aquele que participa, é aquele que compartilha, é aquele cara que está junto com vocês no processo, né? A liderança horizontal, uma das grandes premissas dela é de que não exista essa verticalização no sentido de comando, né? Então, na verdade, esse é um dos principais pilares aí para a gente começar a discutir esse assunto com vocês. E, Simone, na hora que a gente pensa, né, que não há comando, né, eu entendo que a liderança, quando ela é horizontal, ela vai muito por influência. Né? E eu venho trabalhando muito essa questão da liderança por influência, inclusive. E como é que você influencia o outro, né? Quando você pensa em influência, você pensa em fluir na pessoa, né? Conseguir trazer a pessoa para você, né? Então, não é brincadeira, né? Muito complexo você conseguir fluir, porque antes eu vejo que até era mais fácil, né? Eu mandava, a pessoa fazia, existia aquela questão de comando e controle, e acabou, né? Era muito mais fácil. Agora eu preciso saber influenciar. E, Simone, como é que a gente influencia pessoas? Como é que você. Que técnica que a gente usa para influenciar pessoas? Muito legal, Fátima. A primeira coisa que é importante a gente considerar, né, pessoal, é que essa coisa que a Fátima acabou de comentar sobre esse papel da autoridade, obediência que a gente estava acostumado há tempos atrás nas gestões mais tradicionalistas,
A gente hoje não tem mais nesse contexto, né? Quando a gente pensa na horizontalidade. Quando a gente pensa na gestão horizontal hoje, a gente, para se despir, né, para a gente olhar para esse processo, a gente tem que desmistificar aquela contextualização do todo-poderoso, da pessoa que só comanda ali dentro da área, que é a pessoa que às vezes detém todo o conhecimento e de que às vezes também não quer disseminar aquele conhecimento para outras pessoas, porque aí existe toda uma questão comportamental, né, Fátima, que a gente estava até comentando, já tendo um papo aí esses dias sobre a questão da horizontalidade. Então, às vezes tem as questões comportamentais que tem questão com ego, status, privilégio, algumas questões que envolvem aí o contexto empresarial que a gente tem que observar, né? Então, um grande pilar importante para a gente contextualizar isso é que para a gente conseguir olhar para a gestão horizontal, para a liderança horizontal, o líder ele deve se ater primeiro a um processo de autoconhecimento muito importante para entender quem são as pessoas que trabalham para ele, reconhecer esses talentos e começar a entregar essas responsabilidades na mão de quem realmente consegue fazer aquilo. Simone, eu entendo, né, que quando você está falando em autoconhecimento, né, e o conhecimento das pessoas, isso é bastante sério quando a gente fala em liderança. Eu venho trabalhando bastante, né, acho que é um dos focos maiores que eu trabalho, que é sobre autoconhecimento. E eu dou muito coach também, né? Então eu vejo que existem muitos líderes que ainda se prendem à questão do poder mesmo. É o poder do cargo, o poder que vai desde em que mesa que eu estou sentando, em que cadeira eu estou sentando, qual é o carro que me dão, né? Que é tipicamente a questão da liderança vertical. Quando a gente fala de uma liderança horizontal, isso termina, porque eu não tenho cadeira especial, eu não tenho mesa especial, o meu poder é totalmente compartilhado e eu não consigo nada por aí. Agora, né, acho que o ponto é, se a minha personalidade se movimenta pelo poder, e acho que aí é o grande ponto, eu preciso rever isso e, fundamental, olhar para o modelo mental que eu tenho, porque eu posso estar com um modelo mental muito antigo. E esse modelo mental antigo traz consequências, né? Essa questão é muito séria, porque quando nós temos esse modelo mental antigo, as pessoas mais jovens não querem mais trabalhar. Porque por que eu vou trabalhar com alguém que, a princípio, ok, sabe algumas coisas diferentes do que eu sei, mas eu também sei. Aí eu acabo limitando, diminuindo e evitando trabalhar com talentos, porque os talentos não querem mais ficar numa gestão que é uma gestão antiga. Você concorda com isso? Como é que você vê isso? Sim, eu concordo muito com isso, principalmente pelo fato de que para termos uma gestão horizontal, a gente precisa muito de um perfil construtor, um perfil builder que a gente chama hoje, né? Aquele perfil com um engajamento disposto a desaprender para construir novamente com o time, não aquele perfil que já está moldado, aquilo que eu aprendi há anos atrás é aquilo que eu tenho que fazer agora. Então, esse perfil do construtor, do inovador, do líder do futuro, essa coisa que a gente fala tanto, né? Por que a gente tem que olhar tanto para soft skills e para habilidades comportamentais? Ele tem que estar presente na liderança horizontal, principalmente porque eu vou desconstruir muitas vezes para entender quem são as pessoas que trabalham junto ao meu time, para eu entender quais são esses talentos, para eu poder efetivamente delegar para essas pessoas. Porque, na verdade, o ato de delegar, pessoal, é um ato extremamente importante que é feito de forma incorreta em muitas empresas e por muitas lideranças. Às vezes a gente passa por lideranças, né, ao longo da nossa carreira que dão nas nossas mãos tarefas que precisam ser cumpridas, mas que a gente ainda não tem competências desenvolvidas para realizá-las. Então, na verdade, ele não te delegou. Eu não sei se é o meu que Ele caiu. não entendeu que você tinha capacidade para você.
Acho que deu só uma interrupçãozinha, né? Isso, acho que você pode voltar, porque cortou, deve ser muita diferença aí. Só volta um pouquinho a sua fala e cortou. Tá, sem problema, pessoal. Então, eu não sei até onde vocês entenderam que eu estava, né? Mas vou falar lá do perfil builder. É importante que a liderança entenda que o perfil builder de construção faça parte desse processo, porque o ato de delegar verdadeiro, né? Aquele que eu reconheço o que cada um do meu time pode fazer de forma verdadeira, entender talento, soft skills, habilidades técnicas, hard skills, e a partir desse entendimento eu começo a delegar aquilo para aquelas pessoas, mas porque eu tenho a propriedade de entender que elas podem realizar aquilo. Quando eu simplesmente entrego algo para alguém e falo, faça, eu estou ainda no meu sistema de verticalização, né? Na verdade, eu só estou entregando, eu falo assim, ó, você tem que executar aquilo. Então, é importante a gente ter essa diferença, né, Fátima? E aí, até se você puder comentar um pouquinho com a gente, aí eu reforço e a gente faz um bate-bola aqui sobre as diferenças entre a verticalização e a horizontalização, acho que vai ficar ainda mais claro para eles esse princípio. O que eu vejo, acho que vou voltar um pouquinho, Simone, para falar um pouquinho dessa questão ainda de conhecer as pessoas, né? Às vezes a gente nem consegue se autoconhecer. O que dirá conhecer as outras pessoas? Então, eu quero só ressaltar que tudo isso que a gente está falando, né, Simone, num padrão de liderança que é um padrão alto, né? Não é um padrão simples. É um padrão difícil de se alcançar, porque eu preciso me conhecer e eu preciso conhecer as outras pessoas. Então, aquilo que a gente falava antes, né, que era bobagem, que você acabou de falar das soft skills, hoje acaba sendo extremamente importante, porque eu preciso, primeiro, ter o mínimo de conhecimento de quais são os tipos de personalidade. Segundo, eu preciso aprender a conversar com as pessoas, né? Então, falando já das diferenças, antes eu não tinha necessidade disso. Eu contratava uma analista, eu contratava uma secretária, tinha lá a descrição de cargo, a pessoa faz aquilo, ela é contratada para isso, acabou. Se não sabe fazer, te vira, se deveria fazer. Hoje, além do cargo e além, né, do perfil desta pessoa, ela é um indivíduo. Então, uma grande diferença é que eu não olho para essa massa, eu olho para o indivíduo. E nesse indivíduo eu vejo o que essa pessoa gosta de fazer, o que essa pessoa pode fazer, quais são as forças dessa pessoa, quais são as oportunidades dessa pessoa, quais são os valores dessa pessoa, o quanto que esses valores são compartilhados e são parecidos com os valores da empresa. Antes eu não precisava me preocupar com isso. Era muito fácil, né? Era muito fácil eu conseguir liderar as pessoas simplesmente colocando aí as pessoas para trabalhar, né? Então, de que modo, né, a gente pode implementar a gestão horizontal em um ambiente onde a cultura corporativa é de gestão vertical? Então, eu acho que essa pergunta, né, que eu acho que foi feita por alguém, né, Dani? E aí você passou para a gente responder, é isso mesmo? Feita pela Daiana Liberato. A Daiana. Oi, Daiana, essa pergunta é fantástica. Então, primeiro... Ok? Pode falar, Fátima. Primeiro, né, o que é essa questão importante da gente entender a diferença do vertical para o horizontal? Eu não acho, Daiana, que a gente consegue implementar direto de vertical para horizontal, porque é uma mudança cultural muito grande. Então, para a gente poder fazer esse movimento, no meu ponto de vista, aí eu vou passar para Simone também, a gente tem que fazer aos poucos, né? E primeiro, tem que ser alguma coisa que a primeira pessoa da empresa quer muito que isso aconteça. Agora, você imagina só a situação, né? Eu pego uma pirâmide e achato. É difícil, você precisa fazer isso aos poucos e é muito mais fácil você ver uma gestão horizontal numa startup, ou seja, ela está começando do zero, então ela já começa com uma cultura diferente do que uma empresa absolutamente verticalizada. Agora, passando um pouquinho a minha experiência, se você tem
gestores de alto nível que querem fazer isso, então, aos poucos vão sendo passadas informações. Que tipo de ações, né? Primeiro, as informações passam a ser totalmente compartilhadas. As pessoas passam a ficar próximas umas das outras. Passa-se a trabalhar mais por projetos, né? Então, os líderes, eles não são só os líderes que têm cargos de liderança, mas qualquer pessoa pode liderar. Então, esses são alguns passos iniciais para que depois a gente chegue numa horizontalização mais ampla, que eu acho que leva um bom tempo, porque precisa ter uma mudança cultural. Simone, o que você acha? Desculpa, Imagina, não tem problema, Fátima. Estava te ouvindo aqui com muito prazer. Daiana, super pergunta sua, tá? Na verdade, eu atuo numa startup, tá? A Fátima estava falando de startup, eu atuo como consultora de pessoas numa startup. E uma das questões que a gente tem nesse processo, né, que a gente tem lá dentro, no contexto da empresa, é que a gente tem o princípio da horizontalidade. Primeira coisa para você saber. Então, na nossa concepção, os fundadores já entenderam que ali a gente teria uma gestão horizontal. A gente não tem lá a cadeia de comando, a gente tem realmente participação efetiva de todo o time na empresa. Quando a Fátima fala assim, poxa, estamos num princípio de pirâmide e a empresa deseja aí fazer uma mudança para verticalização, desculpa, para horizontalidade. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que os fundadores, as pessoas que estão lá no topo, né, que estão decidindo hoje pelas estratégias da empresa, eles efetivamente querem. Porque, às vezes, a gente está num movimento dos fundadores, que às vezes a gente tem, por exemplo, um pai que está passando, às vezes isso na cultura familiar é muito comum, né? O pai está passando a gestão para um filho que tem uma outra concepção de formação. Fala assim, pai, funcionou muito bem a sua gestão há tempos atrás, mas agora eu estou entrando para mudar a concepção do nosso negócio. E aí esse pai, né, que era o dono da empresa até então, ele dá carta branca para o filho atuar ali nesse novo modelo. A gente consegue fazer uma mudança de cultura, mas a mudança de cultura tem que acontecer pelo motivo certo, demanda tempo, e a gente primeiro precisa enraizar todos esses novos princípios, esses novos propósitos, e fazer um processo com extrema transparência com as pessoas que estão na empresa, porque senão ninguém entende o movimento. É possível mudar, mas esse movimento da verticalização para a horizontalidade vai demorar bastante tempo, vai ter que ter muito apoio das lideranças da empresa, envolvimento do RH, das pessoas que estão próximas, para que isso efetivamente aconteça, tá? Mas, fiquei muito feliz com a sua pergunta. Isso mostra que você fez muito bem a lição lá do MBA e realmente assistiu os nossos encontros, tá? Ótimo, Diana, perfeito. Fátima, e deixa eu, assim, vamos fazer eu vou fazer um bate-bola aqui com a Fátima, tá? Quando a gente pensa em desenvolver aí, quando a gente pensa nessa questão de perfil que a gente está falando, né? Porque é um movimento, a gente está falando em mudanças aí que acontecem da verticalização para a horizontalidade. Como que a gente faz como líder, às vezes quando a gente entra numa gestão vertical, e vai haver essa mudança para a horizontalidade, né? Pensando nesse processo de mudança, o que a gente precisa começar a fazer para agir como um líder horizontal? Então, Simone, de novo, né? O que eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir muito claro o objetivo, né? Por que a gente vai para essa questão da horizontalização? Deixar muito claro para a equipe, deixar muito claro para mim mesmo, né? Ou para mim mesma, o porquê que eu quero isso, qual é a importância disso. De novo, eu preciso aprender a compartilhar, né? Eu preciso rever as minhas verdades absolutas. Eu preciso aprender a aprender. Eu preciso deixar de lado aquilo que eu achei por tanto tempo que era importante, por exemplo, status e poder. Tá? Então, necessariamente, eu preciso de uma mudança dentro de mim,
para poder ir para fora. Tá? Então, eu acho que a gente estava conversando dos fundadores. Então, às vezes, isso acontece mesmo. Você tem um pessoal mais jovem que já quer implementar, só que tem todas as lideranças abaixo dessa pessoa, né? E olha, eu estou falando abaixo porque eu estou falando na verticalização ainda. Essas pessoas não conseguem entender por que de repente, vem um trainee e o trainee tem tanto poder quanto eles que já estão na empresa há 20 anos. Então, essa mudança precisa acontecer de dentro para fora também com essas pessoas. Então, eu preciso entender o que é liderança 4.0, eu preciso entender o poder da tecnologia, eu preciso entender a mudança real que está acontecendo em todas as áreas, para poder me situar e saber que se eu tiver uma liderança horizontal, eu vou conseguir decisões mais rápidas, processos mais ágeis, e com certeza eu vou conseguir me situar de maneira muito melhor. Tá? Mas a mudança maior, no meu ponto de vista, é no modelo mental dentro de cada um, de dentro para fora, a gente poder entender que a parte de fora, que é toda a questão tecnológica, está impactando demais tudo isso. Então, não adianta eu querer ser um líder ressonante, né? Ou ser um líder que entende o outro, que tem empatia, se eu não mudar, a minha inveja, os meus ciúmes, a minha necessidade de poder, coisas que absolutamente não fazem parte do ser humano, né? Não fazem. Até, Fátima, sabe que uma aluna colocou aqui, acho que é Crislaine o nome dela. Acho que é isso, né, Dani? Eu vou pedir para colocar aqui embaixo. Olha o comentário dela. Nossa, é bem complicado dependendo da empresa, pois nem todos querem essa mudança. Digo isso porque trabalho numa empresa pequena, familiar, e as mentes são bem fechadas. Crislaine, essa é a roda, né? É a roda da maioria das empresas hoje, que às vezes não entendem essa concepção da inovação, né? Aliás, tem várias organizações que falam de inovação, mas não praticam. Ou então, às vezes, colocam, né, nos seus propósitos, na sua filosofia, que elas querem ter a tendência de olhar para o colaborador, de serem genuínas com relações às pessoas, mas quando a gente vai fazer isso na prática, né, Fátima, isso é muito difícil. Não é um exercício que a gente faça fácil, né, como que tem relação com o autoconhecimento que a gente disse. Agora, tem uma coisa que eu vejo, Simone, que é assim, né? Quando você começa a observar que você está perdendo mercado, que você começa a perder, né, os resultados, quando você começa a perceber que tem empresas que são mais ágeis que a sua, então você começa a despertar para esta coisa mais interessante, né? Então, se a gente olhar empresas como o próprio Spotify, que tem toda uma liderança mais horizontal também, né? Ou a gente pode começar, e aí eu quero dar uma dica muito importante para vocês. Eu não preciso ter a empresa inteira horizontalizada, eu posso ter áreas da empresa que comecem fazendo isso. Então, se eu tenho uma área de inovação, ou se eu quero inovar, eu posso, dentro dessa área, estabelecer isso para poder facilitar, né? Então, eu estabeleço projetos onde exista uma liderança horizontal. Tá? É por isso que é tão importante eu entender dessa relação entre as pessoas, onde, se eu conheço, eu contribuo, e a minha competência e a minha contribuição, na realidade, é a condição que eu tenho para poder me autoliderar e poder me autoconduzir. Porque eu acho que esse é um ponto bastante sério. Por que é mais cômodo, às vezes, a liderança vertical para quem está na liderança vertical? Porque eu sou conduzida e aí eu não assumo responsabilidade. E quando eu estou numa liderança horizontal, eu assumo a responsabilidade. Quando me delegam algo, ou seja, quando eu assumo alguma coisa para fazer, é porque eu assumo a responsabilidade total. E veja, essa é a grande sacada, né? Essa é a grande beleza do processo. Esse é o grande pulo do gato. E eu posso enxergar,
por exemplo, uma empresa igual a minha, que está indo muito mais rápido, está se desenvolvendo muito mais rápido. Sabe por quê? Porque é mais horizontal, porque a coisa não é tão... Imagina quanto demora uma decisão se chega até lá em cima. Se eu dou autonomia para as pessoas e essas pessoas têm responsabilidade, as decisões são muito mais rápidas. E aí é exatamente quando o resultado do outro é muito melhor que o meu, é que eu começo a perceber a importância de mudar o estilo de liderança. E, às vezes, para fazer essas mudanças, nem sempre eu consigo fazer com as mesmas pessoas que estavam na minha empresa. Esse é um problema sério, né? Não sei, Simone, pelo menos é assim que eu vejo. Como é que você vê isso? Não, é isso mesmo. E outro fator importante, né, pessoal? Quando a gente começa a falar de liderança horizontal, a gente começa a perceber que na própria concepção da estrutura da empresa começa a se falar muito o quanto você me entrega de... Acho que travou de novo. Eu acho que eu posso estar ajudando enquanto a Simone não de resultado individual. É por isso que a gente vê muito no... Simone, travou de novo. Oi, tô aqui. De novo, né? Não tem problema. Ó, o que eu tava falando é o seguinte, pessoal. É internet, né, gente? Normal, a gente tá vivendo no mundo home office, acontece. Eu já tô super acostumada com isso, dando aula todos os dias. Então, bola para frente e vida que segue. Ó, o que eu tava falando para vocês é o seguinte. Quando a gente pensa na questão da liderança horizontal, a gente começa a falar de performance, avaliação do desempenho, resultado individual, e é um pouco do que a Fátima trouxe, né? Eu saio um pouco daquela concepção que eu tenho caixinhas prontas sobre tudo que eu tenho que fazer, porque isso já está pré-estipulado, e eu saio para um movimento que eu vou ter que começar a ter entregas. Porque se eu efetivamente estou numa empresa que eu tive a delegação de algo, então eu tenho a tomada de decisão comigo sobre a tarefa que eu estou realizando, eu vou começar a ter avaliações de performance do meu gestor, eu vou começar a ser avaliado pelo que eu efetivamente entrego, por aquilo que eu preciso melhorar na minha tarefa. Então, é por isso que ter gestão hoje horizontalizada não é uma tarefa fácil dentro das organizações. É uma das tarefas mais difíceis para o líder e para as pessoas que estão no processo. Agora, fazer esse movimento que a Fátima falou, da gente às vezes fazer isso por partes, né? Eu enxergo ali em uma determinada área que eu tenho uma liderança que pode muito bem atuar segundo o seu perfil numa estrutura mais horizontal. E o próprio time corrobora para isso, porque para aquele time faz sentido esse tipo de estrutura. A gente não pode desconsiderar o que as pessoas acham, porque as empresas são formadas de pessoas. Então, dentro dessa concepção de que eu entendo que aquilo tem significado, tem sentido para mim, às vezes a gente começa pequenos movimentos na empresa, e aí o pessoal das outras áreas começa a falar, puxa, isso super funciona. Olha como que está o time lá trabalhando numa gestão horizontalizada. Olha como que as pessoas estão mais felizes no trabalho. Então, às vezes, o exemplo arrasta a gente. Às vezes a inspiração vem por meio de outras pessoas. Às vezes não dá para... É que tem, às vezes, líderes, né, que querem fazer movimentos grandes, mas não quer dizer que eles serão os mais eficientes. Às vezes, pequenos movimentos, pequenas movimentações, né? Às vezes é como jogar xadrez. Se eu movimentar as pecinhas certas ali, sabendo de todas as regras daquele jogo, porque tudo tem regra, a gente está numa empresa, a gente tem políticas, diretrizes. Se a gente souber como movimentar a rainha, o rei e chegar lá no checkmate, a gente vai conseguir ter um sucesso muito maior. Eu vejo, né, também, Simone, eu não sei o que você pensa disso, que, por exemplo, quando você fala dos que as pessoas são avaliadas, não necessariamente elas são avaliadas por um líder, né? Mas elas são avaliadas pelo próprio projeto, né? Isso que é interessante também, porque, veja, quando você está numa liderança horizontal, todo mundo sabe aonde que precisa chegar,
como que precisa chegar lá, em que tempo precisa chegar lá, e cada um tem os seus indicadores, tem os seus KPIs, né? Sabe o que vai ter que fazer. E na hora que você não chega, você nem precisa ser cobrado, você sabe que você não chegou. E você vai fazer o possível para chegar, porque você sabe que se você chegar, você ajuda a outra pessoa. Se você não chega, você atrapalha a outra pessoa. Então, olha o nível de consciência que a gente precisa desenvolver, o nível de maturidade que a gente precisa desenvolver, o nível de competência que a gente precisa desenvolver. Agora, se a gente parar para pensar, né? A gente está colocando que é difícil, que realmente é, mas é alguma coisa que a gente pode olhar nas nossas casas, né? Eu sempre gosto de dar exemplo de casa porque fica mais próximo. Sabe, antes a gente tinha aquele pai que mandava, né? Lembra? Eu acho que a gente pode, né, ter aquela cena do quando o pai chega em casa, manda, controla, diz, não diz, você pode, você não pode, você vai, você não vai, tá? Era o pai, depois aos poucos a mãe adquiriu um pouquinho mais né? Então era o pai aqui em cima, a mãe, olha como era verticalizado, né? E depois os filhos, normalmente o filho homem é o mais velho, e depois ia indo até o caçulinha. Se o caçula fosse mulher, então tá ferrado, né? Né? Tava lá embaixo da pirâmide mesmo. Agora, o que vem acontecendo nas famílias? Os filhos ensinam para os pais, inclusive, como se virar com a tecnologia. Né? É muito normal você ver uma criança e falar assim, pai, você não está entendendo nada, vem cá que eu te ajudo. Né? Olha só, então a liderança, que era toda verticalizada, acaba ficando muito mais horizontal, onde o filho assume, onde a filha assume, a esposa, o marido, em função das suas competências. A liderança, inclusive, se alterna. Né? Só que se eu conheço mais, eu sou o mentor dessa pessoa que conhece menos. Olha como é legal, né? E essa pessoa que conhece menos assume a responsabilidade de ser mentorado por aquele que conhece mais. E isso independe de idade, independe de tempo de casa, né? Independe de qualquer coisa. Então, tanto o pai ensina o filho, quanto o filho ensina o pai, etc. Agora, só que nós temos um problema nessa história, né? A partir do momento que as pessoas não se autoconduzem e não assumem a responsabilidade, vira uma grande bagunça. Então, que a gente vê nas famílias, né? Quando o filho não se autoconduz e quando ele quer mandar e sente a menor competência para mandar e o pai assume uma coisa dessa só para ficar bem na fita, vira uma grande bagunça. Então, por isso que a Simone falou uma coisa super importante, que precisa ter processo, precisa ter procedimento, precisa ter ordem na casa, precisa ter disciplina, não é assim, né? Mas é essa coisa mais horizontalizada que já acontece nas nossas famílias. Tá? Olha que bonito. Não é isso? Você concorda, Simone? Você vê isso? Que também essa coisa de mentor, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, não sei se ainda dá tempo, mas falar um pouquinho de mentor, né? Qual é essa relação do mentor? Qual é essa coisa que eu acho que deve ter o sentimento de dono, né? Como é que você vê isso, Simone? Não, legal, Fátima. 2 pontos para comentar sobre o que a Fátima falou. Sobre a questão, só voltando um pouquinho, né? A Fátima falou assim, deu o exemplo da casa, princípio da horizontalidade. Ponto importante aí. Olha aqui, fazendo uma analogia aqui, nós utilizamos hoje, principalmente a geração de vocês aí que está escutando a gente hoje, vocês usam a horizontalidade para fazer as decisões das carreiras de vocês. Ué, Simone, o que você quis dizer com isso? Ué, porque o princípio da horizontalidade é quando eu me integro, eu participo, eu compartilho, eu faço junto, né? Vocês começaram a entender que para, às vezes, fazer escolhas de carreira, eu preciso estudar alguns pontos daquilo do mercado, do curso, da área em que eu vou atuar, para eu entender como que eu me encaixo dentro daquele processo. É um pouco da SWOT pessoal. Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, e a gente vai identificando como a gente vai atuar. Na gestão horizontal, as pessoas que estão lá dentro, elas vão fazendo exatamente isso, identificando quem elas são, que faz significado, como que elas vão atuar, para que elas possam efetivamente saber quais serão as suas entregas, quais serão os seus resultados. E aí, já fazendo uma junção com o que a Fátima falou sobre o mentorado, às vezes a gente tem estruturas horizontais que não usam muito termos de liderança,
Eu já atuei em 2 empresas assim. Lá a gente não tinha essas nomenclaturas, né? Quando a estrutura era mais horizontal, a gente tinha nomes derivados da palavra de mentor, então tinha mentor tal, então a gente caracterizava cada área de mentoria ali, tá, gente? Mas eram características da própria empresa onde eu atuava. O mentor, ele tinha um papel como se fosse uma espécie de tutor, de acompanhar aquelas pessoas que ingressavam na empresa ou que precisavam de um maior desenvolvimento de talentos, competências e habilidades, para que a pessoa se sentisse assistida no decorrer dessa jornada e houvesse um momento em que esse mentor pudesse efetivamente, é como soltar a mão, né? Ó, estou soltando a mão dessa pessoa porque agora ela consegue atuar sozinha junto àquele grupo. Então, o mentor, ele tem uma tarefa muito importante dentro da organização, e no princípio da horizontalidade, ele pode ser uma figura, né, dentro da empresa, ali, um agente naquele processo, que faça efetivamente uma ponte, né, entre as áreas que estão tentando atuar com esse princípio da gestão horizontal, da estrutura horizontal, para agir como um multiplicador daquilo que precisa acontecer dentro da empresa. Realizar liderança horizontal hoje depende de muita dedicação, de entendimento da empresa que aquele é o modelo que quer ser empregado naquele contexto, mas isso, gente, também precisa vir muito, assim, como premissa, né, para a gente ir logo terminando, né, Fátima, dos fundadores também da empresa, né, porque isso é cultural, né, isso tem que ter uma filosofia ali daquele processo para que possa efetivamente acontecer. Eu acho que nós estamos falando assim, eu acho que o pessoal deve estar com vontade, né? As pessoas devem estar com vontade de ir mais profundo nesses temas, né? Sabe, pessoal, eu queria muito falar para vocês que, olha, a gente não consegue participar de tudo isso que está acontecendo nesse mundo se a gente não se desenvolver, né? Se a gente não estudar. Eu não sei vocês, mas eu continuo estudando já. Olha que eu já fiz um belo caminhar, né? Já graduação, pós, mestrado, doutorado, tudo isso, né? Mas eu continuo estudando. E me parece que tem um presentinho aí para vocês, não é isso, Dan? É isso aí, gente. Para quem se matricular no mês de julho e indicar um amigo, vai ficar com 50% do valor do curso só. Vai pagar só 50%, pagar meia. Mas para isso você tem que se matricular no mês de julho e pagar e indicar um amigo, certo? Em qualquer MBA da escola de gestão. Mas eu queria que você, Fátima, se explicasse um pouco para a gente qual é o módulo que vocês ministram no MBA da escola de gestão. Só para o pessoal ficar com gostinho da matéria de vocês. Ok. Eu acho que eu ministro alguns módulos, né, Dani? E são módulos que eu gosto muito, mas olha, eu vou deixar vocês com mais vontade ainda. Tem que ir lá e ver, né? Mas eu falo sobre liderança, sobre essa questão desses conceitos importantes, dessas mudanças que estão acontecendo, liderança 4.0, e falo também de uma coisa que eu acho bárbara, que é sobre o Enneagrama, que são essas diferenças individuais. Lembra que nós falamos que o líder, que o gestor, que o mentor, ele precisa conhecer as pessoas? Então, assim, por que será que a Simone tem esse cabelo todo certinho, bonitinha, em ordem, né? E meu cabelo é todo mais bagunçado, da Dani também. Será que isso conta alguma coisa, né, sobre as diferenças individuais? Isso é importante a gente entender, sabe, pessoal? Porque são características que ajudam a gente a entender que, de repente, a Simone é mais certinha, mais voltada a processos e procedimentos, e eu nem tanto. Então, eu faço parte desse grupo aí de pessoas que vai contar para vocês como é que a gente olha para as pessoas e vê as diferenças entre elas e o que é liderança. Então, assistam, as aulas são bárbaras, vocês vão amar. E, Simone, o que você dá no curso? Qual é essa matéria? Vinha, gente, eu dou liderança, falo sobre o escopo, não teve nem graça, né? Falo sobre o escopo organizacional, as questões de perfis,
Trato sobre os diferentes escopos de liderança que a gente encontra hoje e a questão do que faz sentido e significado dentro aí de vários contextos corporativos. Então, como a Fátima falou, vocês estão convidados a pesquisar, se matricular e fazer o curso, tá bom? A gente está esperando vocês lá para vocês verem a nossa carinha e a gente conversando com vocês mais vezes em outras lives. Beijo, pessoal! Grande beijo para vocês também. Acho que é já hora de falar tchau, não sei, Dani? Não estou te ouvindo, Dani. Tá, eu acho que é hora de falar tchau, então. Gente, um beijo no coração de vocês. Adorei estar aqui com vocês, né? E espero que vocês tenham gostado também. E qualquer dúvida, né? Nós não somos holográficas, a gente pode responder, né, Dani? Qualquer coisa, passa aí né, Dani? Passa um WhatsApp para Dani, aí para Galícia Educação, e a gente continua respondendo para vocês. Um grande beijo e muito, muito, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Obrigada, professora. Se vocês quiserem saber mais sobre o MBA, questão de gestão de pessoas, deixe um comentário aqui, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. E mais uma vez, obrigada por participarem da nossa live. Abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada, pessoal.